irmãos. Bom, hoje nós vamos tratar um pouco sobre o evangelismo pautado na cosmovisão cristã. Nos últimos domingos a gente esteve trabalhando e estudando sobre a cosmovisão e após esse estudo, após as 4 aulas que nós tivemos relacionadas à criação, à queda, à redenção e à consumação, nós vamos ver hoje como nós podemos praticar o evangelismo, a missão que foi dada à igreja através desses 4 pilares. Então é importante desde já você entender e já começar a raciocinar de um modo que o evangelismo que nós precisamos fazer, que nos foi dado, vai estar ligado a esses 4 pontos. Então, de uma maneira bem rápida e bem simples, eu vou estar trazendo algumas recapitulações de cada um dos pontos. Se a gente for lembrar um pouco, a criação é aquilo que define o que a gente é, define o porquê fomos criados. Logo após, nós sabemos que vem a queda, e a queda é onde a humanidade ela entra em inimizade contra Deus, a humanidade ela entra em inimizade contra a criação, contra a natureza, e nós sabemos que isso foi um dos marcos aí na história do homem que nos levou a esta depravação total. Após isso teve a redenção, e a redenção é onde Jesus Cristo veio até a terra para reconciliar o mundo com ele mesmo, não apenas a humanidade, não apenas o homem, mas reconciliar também a sua criação. Após a redenção, nós podemos lembrar que houve e vai haver a consumação, que é a volta de Jesus Cristo, é a vinda de Jesus Cristo, e essa vinda é onde ele vai estabelecer novos céus e nova terra. Bom, recapitulando um pouco desses 4 pontos, eu creio que agora a gente pode abrir a Bíblia, lermos o nosso texto base para a aula de hoje, e através desse texto base eu quero desenvolver com vocês 2 aspectos. Um deles é o aspecto teórico e o outro o aspecto prático. Nesse texto que nós vamos ler, que se encontra em 2 Coríntios 5, do 17 ao 21, que é onde se encontra ali o ministério da reconciliação, nós vamos ver que apenas nesse texto nós já conseguimos identificar a cosmovisão cristã, os 4 pontos, e após isso, o que fazermos a partir desse modo. Então, antes de lermos a Bíblia neste momento, vamos orar para que Deus possa nos conduzir nessa aula. Pai querido, nós nos colocamos em Tua presença neste momento, te agradecendo pela oportunidade de podermos estudar um pouco mais sobre a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos conduza nessa aula hoje e que nós possamos entender a missão que o Senhor nos deixou como igreja para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós oramos e agradecemos. Amém. 2 Coríntios 5, versículo 17, a palavra vai nos dizer assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bem, como eu disse, é possível apenas nesse texto nós já identificarmos os 4 pontos da cosmovisão cristã. Então, vamos trazer isso para os 4 pontos. No verso 18, a palavra vai nos dizer: tudo provém de Deus. Se nós formos lembrar um pouco sobre a criação, nós sabemos que a soberania de Deus ela é inquestionável e que tudo provém dele. Deus, no início de tudo, era um ser solitário, um ser satisfeito em si mesmo, e ele resolveu criar o mundo, criar a humanidade, então tudo proveio dele. E se hoje nós podemos estar aqui, se hoje nós podemos pregar a palavra, se hoje você pode estar aí vendo essa aula com saúde e bem, é porque tudo proveio de Deus. Deus nos deu essa condição. Então, o primeiro ponto de criação já se encontra nessa parte do texto em que tudo proveio dele. Segundo ponto, a queda.
esse talvez um pouquinho mais difícil de identificarmos no texto. Muitos estudiosos, eles dizem que o melhor modo de estudar um texto é fazendo perguntas ao texto. Então, nós lemos o texto, nós fazemos uma leitura, então vamos perguntar a esse texto aquilo que ele quer nos transmitir. E a partir do verso 18, apenas uma frase, nós já conseguimos fazer 3 perguntas básicas. Sendo a frase, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. 3 perguntas nós podemos fazer apenas nessa pequena frase, meus irmãos. A primeira pergunta seria, quem foi reconciliado? A segunda seria, quem nos reconciliou? E a terceira, por que nós precisamos ser reconciliados? Se a Bíblia denomina essa parte como o ministério da reconciliação, era porque alguém estava em inimizade. Não teria sentido, meus amigos, nós reconciliarmos alguém que estava em plena amizade com outra pessoa. Então, a primeira pergunta e a segunda pergunta, nós conseguimos identificar no mesmo verso, no verso 18, quando ele diz que nos reconciliou. Então, quem foi reconciliado? Os homens. Os homens foram reconciliados com Deus. A segunda pergunta seria, quem nos reconciliou? O mesmo verso irá nos dizer, por meio de Cristo, ou seja, Cristo nos reconciliou. A terceira pergunta, e por que precisamos ser reconciliados? No verso 19, que nós lemos, vai nos dizer assim, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, estávamos em pecado, estávamos em estado de queda, em estado de inimizade contra Deus, e Deus não imputou a nós os nossos pecados, então nós precisamos ser reconciliados com Deus. A queda, nesse texto, se encontra nesse aspecto, onde traz claramente que nós transgredimos e estávamos em pecado contra Deus. Terceiro ponto, a redenção. O verso 18 e o verso 19 vai nos dizer que Deus estava reconciliando consigo o mundo. E isso a gente pode saber, e como vimos nas outras aulas, que Deus fez essa reconciliação por meio de Cristo e reconciliou não só a humanidade, mas toda a criação, e que agora nós somos nova criatura, o verso 17 vai nos dizer, Paulo está identificando que agora como nós passamos a estar em estado de amizade com Deus, podemos ser seus amigos. O quarto ponto, a consumação, o verso 20, somos embaixadores de Cristo. A consumação ela é marcada por 2 pontos históricos que são enfáticos, que é a primeira vinda de Cristo e quando ele irá voltar. E uma palavrinha teóloga na parte da consumação é o já, ainda não. Nós já somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Quando Jesus subiu aos céus, ele nos deixou aqui com o teu Espírito Santo para que nós possamos ser embaixadores dele, mas nós ainda não estamos na plenitude desse reino. Se nós formos lembrar um pouquinho de história, nós sabemos que embaixador é aquele que representa um país, uma nação em outro lugar. E nós sabemos que nós somos cidadãos do reino dos céus e vivemos na terra como estrangeiros. Dado todo esse pano de fundo teórico, todo esse pano de fundo, toda essa recapitulação dos 4 pontos tratados na cosmovisão, nós iremos agora para um desenvolvimento prático. E esse desenvolvimento prático é onde nós precisamos entender o nosso papel e a nossa missão como igreja. Esse texto vai nos dizer que Deus confiou em nós a palavra de reconciliação. Isso é, agora nós somos filhos de Deus. Nós caímos, nós somos redimidos pelo teu santo Filho, pelo teu sangue precioso, e agora nós temos a responsabilidade dessa palavra. É necessário, meus irmãos, nós lembrarmos que o modo como Deus escolheu salvar os seus filhos perdidos, salvar a mim e salvar a você, foi através da palavra. Romanos 10 vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o quão importante é nós entendermos que Deus, um ser tão supremo, tão soberano, tão maravilhoso e tão majestoso, confiou a nós. Em alguns aspectos e algumas versões, a Bíblia vai nos dizer inúteis, pessoas fracas, em estado de calamidade. Deus ainda assim olhou para nós com amor e confiou a nós a tua palavra. É um privilégio poder fazer parte desse ministério de reconciliação.
E esse ministério de reconciliação, ele está embutido à pregação da palavra, porque foi esse o modo como Deus escolheu para salvar os seus filhos perdidos. Por isso nós não podemos ficar em nosso canto apenas vivendo uma vida como se tudo estivesse normal, agora eu sou salvo, agora eu recebi a palavra de Deus, eu não preciso propagar a ninguém. Não, nós fomos chamados a pregar a palavra de Deus. Nós estamos cientes de toda a queda humana e de como ainda há filhos em estado de queda, de calamidade. E porque nós, agora que experimentamos desse relacionamento com Deus, dessa amizade com Jesus que Ele nos proporcionou, por que não pregarmos essa palavra a pessoas que ainda não conheceram a Jesus? Um dos pontos magníficos da Reforma Protestante e um dos legados interessantes que ela deixou foi que ela desmistificou que só pastores, missionários, alguém de cargo eclesiástico é responsável por propagar a palavra de Deus. Nós podemos ver no século antigo, onde havia questões que o povo não conseguiria ter contato nem com a Bíblia, apenas o líder orava, às vezes em outra língua, nem fazendo com que o povo entendesse. E a Reforma Protestante, ela desmistifica isso, trazendo bem à luz clara aquilo que está escrito nas cartas de Pedro, que todos nós somos sacerdotes de Jesus, e todos nós fomos vocacionados a pregar essa palavra. A grande comissão, ela vem para todos. Então, ou seja, no trabalho, na faculdade, em casa, onde nós estamos, nós temos a responsabilidade de compartilhar essa palavra de reconciliação. Charles Spurgeon vai dizer uma frase que é uma das frases que eu acho mais magníficas. Ele dirá assim: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Palavras fortes, mas Charles Spurgeon estava querendo apenas dizer que, a partir do momento que estamos em comunhão com Jesus, a partir do momento que Cristo nos encontrou, nós passamos a ser cristãos, filhos de Deus, regenerados, feitos nova criatura, mas também passamos a ser missionários, responsáveis pela propagação da palavra. Grandes nomes, assim como citei, como Spurgeon, Calvino, eles eram apaixonados pelo estudo, tanto que nos deixou legados de estudos. Mas se nós formos estudar a história um pouquinho deles também, eles eram apaixonados por plantações de igreja. E por que eu estou dizendo isso e trazendo esse exemplo, meus queridos? Porque o estudo, ele precisa estar conectado com a nossa prática. Aquilo que nós estudamos precisa estar totalmente alinhado com aquilo que nós praticamos. Então, já que nós estudamos sobre a cosmovisão cristã, já que agora nós estamos conhecendo mais de Deus, conhecendo mais a jornada histórica, não apenas do mundo, mas a nossa também, de criação, queda, redenção e a consumação que virá, nós precisamos agora praticar e levar esse evangelho, levar isso que aprendemos a outras pessoas que ainda não tiveram conhecimento. Há 3 passagens bíblicas que aqui eu gostaria de citar para ratificar essa questão de estudo alinhado com prática. Efésios 5, Paulo está fazendo uma comparação de homem insensato com homem sábio. E Paulo vai dizer que o homem sábio é aquele que compreende a vontade de Deus e pratica. E nós precisamos, em tempos difíceis, em tempos remotos, saber que precisamos ser homens sábios, assim como Jesus fez. E ser um homem sábio é compreender a vontade de Deus que está nas Escrituras e praticar a vontade de Deus que está nas Escrituras. Outro texto, Mateus, capítulo 7, no final do Sermão do Monte, Deus faz uma descrição ali no Sermão do Monte, chamada de pregação perfeita, e no final ele vai dizer: aquele que ouve e pratica as palavras que aqui foram ditas é como um homem sensato, que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e que não pratica é como um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Jesus, ele deixa diversos ensinamentos, mas diversos ensinamentos para ser colocado em prática. Como eu tenho dito sobre a questão do testemunho, se nós formos pensar agora no último exemplo bíblico que eu quero dar, referente ao aspecto de testemunhar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, podemos nos lembrar de Estevão. Testemunho, no grego, no original, significa martíria,
Se nós vamos lembrar de martíria, nos remete a martírio. E lembramos que Estevão, ele foi um mártir. E como que Estevão morre, meus irmãos? Estevão morre testemunhando a palavra de Deus, fazendo uma das exposições mais lindas do Antigo Testamento. Detalhe, ele foi chamado para ser um diácono no meio da igreja, para ser alguém para ajudar. Enquanto Pedro e os irmãos se preocupavam com a palavra de Deus, ele ia se preocupar com a partilhação das finanças e tudo mais, mas ele foi além. Ele foi pregar a palavra de Deus. É por isso que não é só uma vida eclesiástica de vir aos domingos à igreja, sentarmos no banco, ouvirmos a palavra, mas é uma vida eclesiástica de vir, estar em comunhão com os irmãos, estar em ajuda, em amor, mas também de ir além, pregando a palavra de Deus. Caminhando já para a conclusão, a missão, ela está no DNA da igreja. Deus por si só é um Deus missionário, o Pai que envia o Filho e o Filho que envia o Espírito. Sabendo de toda a soberania de Deus e sabendo que Ele nos deu essa grande comissão, que é uma vontade preceptiva de Deus, que é aquilo que Ele desejou para nós, deixou para nós, é aquilo que é a vontade dEle, os preceitos, as ordens dEle. Nós precisamos entender que não cumprir a grande comissão, meus irmãos, que é o id, que é o imperativo ali, também é pecado. Muitas vezes nós pensamos que pecado é isso, pecado é aquilo, e nós acabamos colocando essa bolinha de pregação da palavra, de compartilhar a palavra com os outros, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for, como essa eu posso escolher e essa eu posso excluir. Não, meus irmãos, o id também é uma ordem. Pregar a palavra a toda criatura também é uma ordem. O ministério de reconciliação que nos foi dado é uma confiança que Cristo depositou na tua igreja e nós precisamos cumpri-la em resposta a esse amor que Ele derramou sobre nós. É como se fosse uma fonte inesgotável. É tanto amor derramado sobre nós que nós não podemos guardar esse amor só para nós. Precisamos compartilhar com os nossos irmãos e com pessoas que ainda não conheceram esse amor, esse Deus redentor que redimiu os pecados delas, esquecendo os pecados delas e fazendo todas essas pessoas novas criaturas. Espero que você tenha entendido essa aula, que você possa ter entendido essa responsabilidade que eu e você temos de, como igreja, levarmos o ministério da reconciliação. Vamos orar para que Deus possa, mais uma vez, falar ao nosso coração e, a partir disso, praticarmos aquilo que Ele nos deixou. Jesus querido, nós nos colocamos em Tua presença, te agradecendo, ó Pai, pela consciência que o Senhor nos trouxe. A consciência que o Senhor nos trouxe que nós temos a responsabilidade de pregar a Tua palavra. A responsabilidade de evangelizar. A responsabilidade, ó Deus, de levar a este mundo, Pai. Apresentar a este mundo o Senhor como Redentor. Deus, a igreja não é a solução para este mundo. A solução para este mundo é o Senhor. A igreja não é redentora. O Redentor é o Senhor. Mas a igreja tem a responsabilidade de apontar para o mundo quem é o Redentor e quem é a solução. Nós não podemos, ó Deus, confundir os papéis. E nós precisamos assumir a nossa responsabilidade em amor. Que o Senhor possa, ó Deus, nos convencer que o Senhor reina, é soberano e que nós precisamos compartilhar esse Deus tremendo em amor, em graça e em justiça a todas as pessoas. É assim que nós oramos e agradecemos. Amém.